Olá, amigos do Grilo Falante, meus amigos literários, estamos em 2025 e este é o nosso primeiro encontro e por causa disso, especialmente, eu trouxe uma obra maravilhosa, uma obra espetacular que, infelizmente, tem ainda poucos leitores no Brasil, mas eu acredito que depois desse encontro aqui, quem ainda não conhece vai ficar curioso. Trata-se de Kwaidan, é uma obra, a palavra japonesa, espero fazer a pronúncia correta, histórias de fantasmas e outros contos estranhos do Japão antigo. E o nome do autor, também vou fazer aqui a pronúncia dentro do que me compete neste momento. Se estiver errado, podem me corrigir. Lafcadio Han, que é um autor irlandês, mas também lá do meados do século XIX, quando ele nasceu, mas que também passou por várias experiências culturais, era um peregrino, visitou vários territórios, teve experiências de convívio, de leitura, linguística, de várias nuances, e se enriqueceu tanto a ponto de, já em torno de 40 anos, ir para o Japão, e lá ele se tornou um jornalista, um escritor de ensaios, escritor também de romances, né, de ficção, de pequenas narrativas, de grandes narrativas, e este título dele, Kwaidan, é considerado uma obra-prima, o máximo, né, na produção deste autor e até do gênero de literaturas fantásticas. Eu vou falar sobre ele nessa edição belíssima aqui da Fósforo Editora, lindíssima edição, muito bem cuidada, uma tradução maravilhosa, um prefácio mas impecável, que precisa ser lido, mas nós vamos conversar a partir daqui a pouquinho, e eu gostaria primeiro, neste ano também de 2025, de pedir aos amigos que nos acompanham, que nos deram muito apoio ao longo de 2024, que dessem já o seu joinha, que trouxessem amigos para o canal do Grilo Falante nesse ano de 2025 e que também fizessem comentários. Os comentários ajudam muito para que o canal seja entregue pela plataforma a outras pessoas e assim a literatura vai cumprindo aí a sua missão peregrina. É isso, meus amigos, mas vamos a Kwaidan. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse autor, as peculiaridades deste autor. Como eu disse, tem um brilhante ensaio aqui, é uma introdução. Na verdade, deixa eu fazer essa conversa aqui um pouco mais consistente, porque essa obra merece. Como eu disse, é uma edição muito bacana da Fósforo, a tradução e prefácio de Sofia Nestrobski, eu e minhas pronúncias, né? Temos o prefácio aqui, muito bacana, porque dá uma linha biográfica, fala das influências, né, das passagens do autor por vários, como eu disse, por vários períodos, por várias situações até da sua própria vida e que influenciaram naturalmente a produção da sua obra. Sofia, ela é autora também de A História Invisível, também editada pela Fósforo, e traduziu Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, ensaios de Anne Carson, da editora 34, é co-roteirista e apresentadora do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros com Leda Cartoon. Fica aí uma indicação, né? E temos aqui também uma pequena uma foto, deixa eu mostrar para vocês aqui do autor, naturalmente, né, que é comum, e nos diz aqui o pessoal da Fósforo que ele nasceu em 1850 e veio a falecer em 1904 no Japão. Ao em torno de 40 anos ele foi para o Japão e lá ele ficou até o final da sua vida. Foi um dos maiores intérpretes da cultura japonesa no Ocidente, filho de mãe grega e pai irlandês, nasceu no contexto da colonização britânica, numa família rica que empobreceu de repente. Nos Estados Unidos foi escritor e jornalista, perseguidor do contato com o outro mundo, estabeleceu-se de vez no Japão, onde se tornou Yakumo, que ele adotou o nome, né, japonês, Yakumo Koizumi, nome que carregou até a morte, porque ele se casou também com a filha de um samurai, que inclusive não falava inglês, e ele falava muito parcamente o japonês, mas o casamento foi muito bem sucedido, foi o segundo casamento dele, mas teve 4 filhos
e até a sua morte. Então, assim, no Japão esse homem apaziguou muito a sua alma peregrina. E por que eu estou dizendo que a alma dele é peregrina? Porque, como foi colocado aqui, ele nasceu numa família aristocrática, abastada, mas com pouca relação assim afetiva até com os próprios pais, que se separaram, o pai se casou de novo, a mãe também seguiu o seu caminho, e ele acabou sendo cuidado até os 17 anos por uma tia, que também era uma aristocrata, mas que veio a perder toda a sua fortuna e entregou o menino à própria sorte. E ele então foi para Londres, viveu de forma muito precária, porque ele estava com 17 anos, mas embora já tivesse uma cultura bastante bem embasada, ele falava grego, ele falava o inglês, ele falava latim, ele realmente assim tornou-se um erudito. Era um homem de baixa estatura, né, para os padrões da época, 1,60 m, magrinho, muito tímido, e que se envolveu ali com trabalhos, na verdade, que não lhe trouxeram muitos recursos, vivia muito pobremente e muito irritado também, desde novo, com Londres, uma cidade que ele considerava com todos os aspectos que ele não desejava para si. A modernidade, a passagem ali, né, próxima passagem de século, em que temos uma grande cidade, uma urbanidade já muito bem constituída, uma população já avantajada, esse ambiente febril de uma grande cidade, né? Ele não gostava disso. Então, quando ele esteve em Londres, ele tentou um contato com um parente que não queria recebê-lo e deu a ele $5 e falou com ele que era para se virar. Ele arrumou alguns trabalhos, até que conseguiu uma passagem, foi doada, não vou entrar muito em detalhes aqui da biografia dele neste momento, para os Estados Unidos. Ele resolveu migrar e foi para os Estados Unidos. Lá ele foi trabalhar numa gráfica e também ganhando pouco, mas ele dormia envolvido ali naquelas publicações da gráfica, né, naquele ambiente da impressão, da escrita, e acabou tomando gosto ali pela leitura e também pela escrita. Ele já escrevia, ele gostava de escrever, isso não foi novidade, mas foi um incentivo. E a partir dali ele começou a publicar pequenos textos, matérias sobre crimes, sobre mistério. Ele tornou-se um aficionado por esse tipo de abordagem da realidade, compreensão da realidade, envolvida no mistério. Tanto que ele foi leitor de Poe, teve amigos, outros, ficou amigo depois de um outro escritor também que era ficcionado, ele sempre se envolveu com esse universo. Falam, inclusive, que ele adquiriu, num certo momento da vida dele, o apelido de Corvo, por causa do poema que ele gostava, né, do Allan Poe, o Corvo, todos conhecem, mas, e a partir dali ele tomou esse gosto mesmo, não é? Por esse tipo de literatura, de leitura e até de pesquisa, né? Como jornalista que era, desse tipo de crime, de situações nebulosas que envolviam o mistério transcendente. E ele tinha nesse momento ele adquiriu uma espécie de um leque japonês mesmo, e quando ele abriu o leque, ele via aquelas imagens simples, belas, né, do Japão, aquela estética, né, daquele desenho da cultura oriental, e ele falava que quando ele abria aquele leque, é como se a alma dele também se abrisse, já dando sinais aí do que poderia vir no futuro. Bom, ele foi para Martinica, ele chegou a se casar com uma moça, o casamento não deu certo, que a moça o traía, ele acabou indo embora, abandonando essa moça. Era uma vida difícil, né? Muito difícil mesmo, no aspecto pessoal, no aspecto econômico, até que ele foi embora para o Japão. Foi embora para o Japão e lá, próximo dos 40 anos, quando ele chegou, ele ficou verdadeiramente extasiado com o que ele viu. Ele foi morar numa ilha mais afastada, uma ilha muito ainda feita ao período medieval, né, do Japão, porque o Tóquio, por exemplo, ele não gostava. Por quê? Tóquio já absorveu, já está saindo, né, do período feudal e já está absorvendo aqueles ares das metrópoles capitalistas do Ocidente, estava se ocidentalizando.
Ele não gostou disso, ele gostava realmente do Japão medieval, até pela cultura, não é? Vamos pensar, tradicional, e que ele considerava riquíssima, e tanto que ele decidiu fazer pesquisas. Ele viajava muito, ele ouvia, ele conhecia um samurai, como eu disse a vocês, que ele tinha uma filha, inclusive de 22 anos, com quem ele veio a se casar, né? Ele ficou amigo desse samurai, esse samurai o ajudou, e por causa desse vínculo com esse samurai, ele começou a ouvir histórias das tradições do Japão, e que envolvia sim esse misticismo, essa visão do transcendente e de algumas coisas mais assustadoras, como ele já tinha gosto lá na Inglaterra e nos Estados Unidos também. E a partir daí ele viajava, ele começou a conhecer viajantes, monges, samurais, todos eles. Ele se reservava para ouvir as histórias, as narrativas, e somado às narrativas que ele ouviu também na Irlanda, da sua babá, que falava muito, era analfabeto, mas falava das culturas populares, daquelas mitos, folclores também da Irlanda, aquele, não é, dos irmãos Grimm aí, não é, daquele imaginário muito rico. Ele associou a essas lembranças da infância, a essa experiência também de ouvir as narrações. Isso é uma coisa que eu acho assim maravilhosa. Por quê? É a cultura popular do Japão, não é? Mas uma cultura popular que vem dessa ancestralidade ligada ao quê? Aos imperadores, aos samurais. Os samurais eram homens cultos, eram uma espécie de elite, né, de homens que desenvolviam sim, né, a questão das habilidades, como que nós chamamos hoje, né, dessas artes marciais, mas eram também poetas. Os samurais exerciam inclusive a poesia que nós chamamos, né, que chamavam a poesia que passava para um conhecimento, um nível de abstração, de interiorização, de meditação muito grande. Os haikais, né, que nós chamamos aqui no Brasil, graças ao Paulo Leminski, que foi o tradutor, um dos primeiros tradutores dos haikais e praticante dos haikais aqui no Brasil. Mas é uma poesia muito sintética, de 3 versos, 17 sílabas poéticas, que tem sempre, um momento de epifânico, depois de um longo período de meditação, observação de cenas da natureza. Então você tem a vida contemplativa, toda uma ciência, toda uma filosofia, e quem praticava essa poesia, sofisticadíssima na verdade, eram os samurais, que passavam seus discípulos, depois que o Japão feudal passou a se modernizar. Eles se tornaram peregrinos por regiões interioranas do Japão, e lá eles adquiriam um discipulado a quem ensinavam essa poesia para que a cultura não morresse. E o nosso autor aqui, o Lafcadio Heart, ele é um desses homens, embora não seja japonês, mas pelo amor, pelo fervor que ele dedicava desde sempre, desde imediatamente, àquela cultura, o ouvinte, não é, atencioso que ele era, o pesquisador que ele se tornou, lendo diários, lendo documentos, ouvindo as pessoas. Ele tornou-se realmente um conhecedor e foi respeitado por isso, e foi bastante respeitado por isso. Tanto que quando ele veio a falecer, ele foi, embora um homem ocidental, ele passou por todos os funerais do budismo com extrema respeitabilidade, uma coisa impressionante. Bom, mas então, ele escreveu contos. Nossa, nós temos aqui contos maravilhosos que foram em 1966, inclusive adaptados para o cinema. O filme chama-se Kwaidan, tem até uma cena dele aqui. Foi indicado, inclusive, ao Oscar. E aqui no Brasil o filme ficou conhecido mesmo, no título original dele, Kwaidan, As 4 Faces do Medo. Porque tem toda essa ambientação fantástica, né? Esse mundo que fica sempre no limite entre a racionalidade e o mistério, o medo, não é? O sobrenatural. Mas aqui no Brasil essas narrativas, são várias narrativas que nós temos aqui, propriamente ficcionais, com base em toda essa audição dele, dessas tradições, mas temos também uma segunda parte interessantíssima,
Veja bem, essa obra, meus amigos, é do final do século XIX, mas aqui no final nós temos aqui, ó, estudos sobre insetos. O que ele fez aqui? Eu achei fantástico. Vou comentar um pouquinho com vocês mais pormenorizadamente aqui. Porque é algo que nós encontramos hoje na literatura contemporânea, na literatura pós-moderna. Ele conseguiu convergir a ficção com a ciência. A tradição mais genuína do Extremo Oriente, lá do Japão, que são a era feudal do Japão, com a ciência que até o século XIX ele conheceu na Europa. Como, por exemplo, ele vai ser um aficionado, até um tanto ingênuo, de Spencer, que criou o darwinismo social. Ele fala muito da evolução aqui, mas não da evolução dentro da concepção específica de Darwin, mas é já toda uma tradução de Spencer. E nós aqui sabemos perfeitamente bem que hoje, por exemplo, o darwinismo social embasou, é uma pseudociência que embasou toda uma hegemonia da cultura branca, europeia, em relação aos povos da América Latina, da América propriamente dita, toda a América, do continente africano e até de uma certa parte do Oriente, não é? E que embasou, inclusive, justificou, com base nesses princípios, dessa hegemonia, dessa superioridade racial, a colonização, a escravização desses povos. Mas este homem é um homem do século XIX e ele está lá no Oriente. Ele tem uma visão, vamos pensar, romantizada, né? Porque o que ele fala da superioridade, ele vai aplicar aqui a vida, veja bem, dos insetos. E quando ele fala da borboleta, que é um grande símbolo, né, da cultura japonesa, da cultura dos povos até do Extremo Oriente, ele vai falar das várias possibilidades de significação, inclusive da borboleta significando o quê? A alma e todo o seu progresso, né, espiritual, desde a condição de larva até se, né, tornar a borboleta belíssima. E quando ele fez isso, pensando nessa perspectiva também, falando cientificamente da borboleta, depois ele dá um salto, como eu disse a vocês, para a poesia dos haikais, dos samurais, e nos dá aqui uma coletânea de vários belíssimos haikais, todos dando as várias nuances da interpretação que os orientais têm, os japoneses têm, da própria borboleta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Tem aqui o texto em japonês, não vou ler. Tá? Eu vou ler a tradução. A borboleta continua atrapalhando o bastão do apanhador de pássaros. Imagina, medita, vamos lá. Fazer como os budistas, né? Pensando, como eu disse, esse é um momento epifânico. Depois de uma longa meditação sobre aquela cena natural, ele traduz isso numa linguagem poética. Nós vamos pensar nos significados, possíveis significados. No outro, pousada no sino do templo, a borboleta dorme. Olha que paz, né? Onde ela foi dormir, pousada no sino do templo. Pensando que o templo também de monges, do budismo, essa borboleta que representa a alma, né? Tem esse nível de representação, e assim ele vai falando das várias possíveis, tem uma série aqui de haikais. Num segundo momento ele vai falar do mosquito, mas o que eu gostei mesmo, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, antes de comentar aqui sobre os contos, quando ele fala mais particularmente das formigas, eu achei isso fantástico, porque ele vai fazer, como eu disse, essa fusão aqui de um texto com uma visão, abordagem científica, ele cita até cientistas que estudavam as formigas, né? Tem um nome para esse tipo de ciência, desculpa, eu me esqueci aqui agora. E com uma abordagem também filosófica. E ele vai falar, por exemplo, das formigas, que elas são, né, na verdade, já tem um padrão de evolução maior do que os próprios seres humanos, porque elas têm um profundo senso de vida em coletividade, que todo o trabalho delas não é para a individualidade, mas para o bem-estar da coletividade. Que elas têm um processo de comunicação altamente sofisticado e por isso elas alcançam uma longevidade muito impressionante, muito além até da própria classe, né, das outras espécies aos quais ela pertence. Então ele vai falando aqui das formigas de uma forma assim impressionante, fala do trabalho diário delas,
que elas empreendem construir estradas, pontes, cortar lenha, isso lá para levar para o universo delas, né? São engenheiras, né, na construção de túneis e com as reservas que elas colocam ali de alimentos, não conhecem? Todos conhecem, né? A fábula lá da cigarra e da formiga, né? Que é uma alusão também a esse tipo de concepção também da formiga. Olha, é maravilhoso. E sem falar que o tradutor falou que teve aqui algumas dificuldades para traduzir, porque ele vai usar na sua narrativa, ele consegue ser um excelente narrador, um contador de história, ele não atribui aqui, fulano me contou, como é às vezes até comum em narrativas que vêm da cultura popular, né? Não, ele mesmo constituiu aqui um narrador que tem essa propriedade, essa autoridade sobre o narrar, com um conhecimento já assimilado às audiências que teve ao longo das suas peregrinações e junto às pessoas genuínas da cultura. Mas ele narra com muita propriedade, uma sofisticação que ele conseguiu fazer aqui. Eu não sei o japonês, eu estou reproduzindo para vocês algumas coisas que eu aprendi aqui. De uma gramática, apropriação gramatical da língua inglesa, que era natural dele, mas com esse ritmo, com essa propriedade de narração lá da cultura oriental. Foi inclusive difícil traduzir para o português, houve algumas adaptações aqui necessárias, e para ter o uso frequente dele do ponto e vírgula, me lembrei de Machado de Assis, né? Que é algo do estilo dele mesmo, mas que teve que sofrer aqui um certo tempero para que a leitura se tornasse mais palatável aqui na língua portuguesa, né? Isso foi um trabalho difícil, né, da tradutora, por isso que eu fiz questão de citar para vocês aqui. E eu vou falar para encerrar, nossa conversa está se prolongando um pouquinho, mas é a nossa primeira conversa do ano, não é? Se vocês já deram joinha, já estão fazendo seus comentários. Bom, mas ele conta aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia do clima do Fantástico, de um oishi, é um excelente intérprete de um certo instrumento tradicional lá do Japão, e o oishi vai ser convidado a ficar lá com um grupo de monges, e ele é cego. E num certo momento da noite, como ele tocava muito bem o instrumento, ele foi chamado por uma voz poderosa, chegou e falou com ele que foi ali a mão do imperador para convidá-lo a tocar o instrumento para o imperador e sua corte, que eles estavam esperando por ele. Ele ficou muito honrado, e aí ele coloca aqui que o convite de um samurai não poderia ser negado, que ele reconheceu que se tratava de um samurai, então ele vai ser levado e ele toca e as pessoas ficam maravilhadas com o desempenho dele, do instrumento, do cântico dele, dos poemas, né, do imperador, né, que aquela corte toda amava. E assim depois ele foi levado para casa e assim sucedeu várias noites, até que os monges começaram a falar com ele, que tentaram chamá-lo quando ele saía, parece que meio hipnotizado, falaram assim, você está enfeitiçado, não vá, mas ele ia mesmo, e fazia lá as apresentações dele, até que um dos monges chegou para ele e disse, olha, gente, isso já é participação do Cisco, vocês estão ouvindo, né? Faz parte aqui da nossa conversa, mas a questão é que falou assim, olha, você foi enfeitiçado, então para evitar que você foi encontrado, quando você achou que estava no palácio, você estava no cemitério. E só que esse cemitério era justamente o cemitério do imperador de uma das dinastias, e que o imperador era um menino, que também foi assassinado junto com toda a corte lá de uma das dinastias, para que outra sobrepusesse. Ele falou, você estava na frente do túmulo do imperador, então nós vamos te proteger. Aí ele falou, nós vamos escrever aqui, ele escreveu no corpo dele uma série de poemas que eram, na verdade, sagrados, que o protegeria do acesso, então, daquela corte, né, de espíritos que estavam levando, enfeitiçando para levar para o cemitério, fazer tudo aquilo. Só que eles esqueceram de escrever alguma coisa na orelha dele. A orelha ficou de fora. E aí, quando o rapaz chegou, o samurai forte, chamou por ele ficou caladinho, meditando, não respondeu, e ele parecia estar invisível. Onde foi escrito o poema sagrado, o espírito lá não enxergava, mas enxergou as orelhas. Falou assim, bom, ele sumiu, só ficou do pobre, coitado das orelhas. Então eu vou levar a orelha. Ele tentou arrancar e levou um pedaço da orelha dele, aí o sangue escorreu, mas ele ficou caladinho, forte. E quando os monges chegaram de manhã, falaram assim, nossa, nós esquecemos de colocar na sua orelha. Mas ele permaneceu firme
Aí levaram para cuidar, ele ficou bem e tudo, mas passou por essa experiência terrível, né? Mas a narração é fantástica, o suspense vai se acumulando e nós vamos interagindo naquele universo feudal do Japão, vendo como é a cultura, como são os valores, não é? Como que é aquela cultura tão maravilhosa, transcendente, que tanto encantou, não é? Lafcadio, ela é levada agora para um texto literário de um ocidental, mas com todo o respeito, com toda a ciência dos significados possíveis, né, daquela narração. Foi traduzida aqui no Brasil, como eu disse, né, até por este filme, Quaidão, Os Quatro Faces, veja bem, do medo, que privilegiou, que deu muita ênfase à questão do terror. Mas não é necessariamente isso que vamos encontrar aqui. Eu gostaria muito de enfatizar que, a respeito desse grande autor, né, que viveu toda a sua vida no Japão, que lá escreveu várias obras, conseguiu escrever muito bem, abominou sua história com o Ocidente, não tinha a menor paciência para as coisas do Ocidente, mas ele se encontrou, como naquelas imagens do leque que traziam a ele tanto prazer, não é? E a sua intenção foi de trazer à tona essa cultura, e ele fala que o futuro valorizaria mais a ancestralidade, não é? Bom, é isso, meus amigos, esse é o nosso primeiro encontro, são várias narrativas maravilhosas aqui, como eu disse a vocês, vale a pena ler, conhecer uma outra cultura, conhecer uma outra história, conhecer a história desse autor, que é também um roteiro incrível, de uma narrativa fantástica a vida desse homem. Eu convido vocês a conhecer e me contar se vocês também já têm esse tipo de leitura, quais são as expectativas para ler essa obra lindíssima, essa edição, como eu disse, linda, tá? Da editora Fósforo. Fica aí esse primeiro convite de 2025. Mas em breve estaremos juntos novamente e outras leituras virão. Um abraço, meus amigos. Até o próximo encontro com o Grilo Falante.